Vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Hoje é a segunda aula de máquinas de corrente contínua. Nós vimos na aula passada o princípio de um motor de corrente contínua. Nós temos um campo magnético aproximadamente uniforme. Este campo magnético, dentro dele você vai ter um rotor que vai girar. Quando você aplica uma tensão, ele vai produzir torque. Se você tiver um torque fazendo girar, esse torque vai produzir uma corrente elétrica, ou seja, ele vai funcionar como um gerador. Se por outro lado ele for um gerador, perceba que nós temos as bobinas, a bobina formada pelas espiras com terminal A minúsculo e B minúsculo. Nós temos as escovas A maiúsculo e B maiúsculo. Quando a nossa espira está na vertical, eu não tenho movimento, essas cargas não estão se movimentando nem para cima nem para baixo. Ela está se movimentando aqui para a direita porque a nossa espira está girando no sentido horário. Ou seja, nesse instante aqui, a movimentação de cargas é paralela ao campo. A tensão, por isso, é nula. Quando as cargas estão descendo, eu vou ter uma força aplicada que, neste caso aqui, vai fazer com que do lado esquerdo a corrente elétrica esteja saindo e do lado direito na bobina preta esteja entrando. Porque a bobina A minúsculo está em contato com a escova B maiúsculo e vice-versa. Com mais um pouquinho, você tem novamente a nossa espira na situação vertical e eu não tenho tensão. Por outro lado, quando a bobina B minúsculo está aqui, neste caso aqui, deste lado, a força vai ser para o sentido entrando no quadro e aqui saindo. Ou seja, a corrente elétrica vai ficar sempre girando nesse sentido graças ao comutador que serve mais ou menos como um retificador aqui. Perceba que a bobina gira no sentido horário. A corrente elétrica nela, desse ponto de vista, gira no sentido anti-horário, porque o campo magnético vai da esquerda para a direita. Bem, mas quais são as partes de uma máquina de corrente contínua? Nós temos a carcaça, que é a parte externa dela, é a parte onde a máquina está fixada. Na parte do estator, ou seja, a parte que não gira, a parte estática, nós temos o enrolamento de campo. Pode ser um ímã permanente, mas o mais comum é que eu tenha bobinas para produzir um campo magnético mais intenso. Na parte girante, que nós chamamos de rotor, nós temos o comutador e as bobinas de armadura. Veja que isso aqui parece uma armadura, por isso que ela recebe esse nome de bobinas de armadura. Fazendo o contato entre a parte estática e o rotor, nós temos as escovas que vão se conectar ao comutador e vão sempre selecionar o conjunto de espiras que esteja perpendicular ao campo magnético. Aqui nós vamos ver, por outro ângulo, o nosso motor de corrente contínua. Aqui nós temos winding, são os enrolamentos, brush são escovas, aqui é o comutador, shaft é o eixo, bearing é o rolamento, aqui é o núcleo de armadura, aqui são as bobinas de campo, aqui são os polos magnéticos e aqui é o nosso estator. Aqui é, em detalhe para você, o nosso rotor, com as nossas bobinas de armadura. Veja que eu faço o contato nessa parte de cobre aqui, ela está levemente suja porque as escovas são de grafite. De fato, à medida que isso aqui vai sendo usado, essas escovas vão começando a ficar sujas de grafite e eu começo a piorar o contato. Por isso precisa ser limpo com frequência, além da troca das escovas de grafite que sofrem um desgaste natural. Agora a gente vai ver um vídeo de manutenção de uma máquina de corrente contínua. Aqui nós veremos a manutenção deste motor de corrente contínua. Veja como está escuro o comutador do nosso motor de corrente contínua, dado o desgaste. Após a limpeza, veja que a cor vai mudar rapidamente para um tom cobreado. Ele usa uma pedra específica, uma pedra de polimento. Eu queria aproveitar para destacar a operação insegura.
Embora isso não seja feito com luva em alguns casos, porque a própria luva pode enganchar e puxar a mão do operador, ele está fazendo isso com relógio. Esse relógio é um risco e você não pode usar nenhum tipo de adereço em área operacional, porque isso pode puxar, enganchar e acidentar a pessoa. Então você tem que verificar atentamente o procedimento antes de fazer. Quero que note o tamanho desse motor. Esse motor ele é de locomotiva. São motores que têm na faixa de 500 até 1000 cavalos de potência, os motores que ficam em locomotivas. Agora nós vamos continuar com a disciplina. Com isso nós finalizamos essa parte 2 da nossa aula de máquina CC. Nós vamos continuar a parte 3 na próxima aula.